união estável há um tempo e agora busca converter em casamento, essa alteração pode ser feita de forma bem simples, sem muita burocracia. Patriota Júnior está de volta, conversa com a gente ao vivo novamente. Então, Patriota, como é feita essa alteração e qual a diferença, né, de união estável, casamento, comunhão parcial de bens, essas coisas todas aí? Inclusive, há uma resolução recente, né, do Conselho, inclusive há uma resolução recente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que traz mais praticidade, mais simplicidade para esse procedimento, a conversão da união estável, né, em casamento civil. Eu estou aqui com o doutor Alexandre Galindo, ele que é advogado especialista em direito público e civil. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Hoje está mais fácil essa questão da conversão, como é que os casais podem formalizar a união estável? Bom dia, mais um procedimento que faz parte da desjudicialização e praticidade, para trazer praticidade para a população num contexto geral, já que a gente tira da esfera judicial alguns procedimentos, né, e a gente traz para a esfera extrajudicial. Então, é um procedimento que já acontecia e agora, em março deste ano, o Conselho Nacional de Justiça veio fazer uma simplificação dessa conversão da união estável, tá, para o casamento. E, claro que esse passo, essa decisão do casal, ela tem repercussões, principalmente na esfera previdenciária, tá, e também na esfera patrimonial. O próprio STF, né, quando em 2017 sinalizou que igualar o casamento à união estável através da decretação da inconstitucionalidade do artigo 1719, ele deu um grande passo justamente para que haja essa igualdade na esfera patrimonial e também na esfera previdenciária daqueles que convivem em união estável, lembrando que a união estável ela é caracterizada justamente pelas pessoas que, unidas, têm o interesse de constituir uma família. Então, esse o requisito que iguala o casamento à união estável. Para fazer essa conversão, basta procurar um cartório. É rápido o prazo, doutor? Ou ainda tem uma certa burocracia nesse sentido? Como eu havia dito anteriormente, os procedimentos no cartório, eles agilizaram procedimentos que, através do judiciário, pela grande demanda e por outros fatores que acabam adiando o resultado desses processos, que são situações simples do nosso cotidiano, né? Aproximadamente 15 dias o cartório, após o requerimento do casal, mais ou menos após 15 dias, a certidão de casamento e a formalização da conversão da união estável em casamento já vai estar disponível. Precisa de documentos para você fazer esse procedimento? Como é que funciona? É necessário, sim, documentos e também existem alguns requisitos. Tá? O casal que decide fazer essa conversão de união estável para casamento, eles devem ser solteiros, viúvos ou divorciados. Devem apresentar certidão de nascimento para os que são solteiros, certidão de casamento com averbação de divórcio para os que são divorciados e certidão de casamento com indicação de óbito para aqueles que ficaram viúvos. Quem está também em separação, é necessário que regularize a questão da separação, convertendo a separação em dissolução de união estável, para posteriormente fazer, com esses documentos que eu disse, mais RG, CPF e comprovante de residência, fazer no cartório do domicílio do casal, ou seja, no cartório, por exemplo, da cidade onde aquele casal reside, para poder formalizar o procedimento. E juridicamente, o que é que representa uma união estável? Formalizando, você vai ter proteção legal, benefícios previdenciários, entra aí também alguns dos benefícios, né? Como dito anteriormente, a união estável, legalmente, ela se igualou ao casamento no que diz ao regime de bens, no que diz a questões previdenciárias, tá?
mas a formalização, claro, ela vem a facilitar todo esse procedimento, principalmente nas questões previdenciárias. Ela vem realmente a facilitar. A conversão da união estável, ela implica na manutenção ali do regime de bens que foi tratado na união estável no casamento ou não? Como é que funciona? É uma pergunta importante porque na conversão da união estável para o casamento, se porventura o casal achar, através, claro, de um acordo entre eles, achar que o regime a ser utilizado no casamento deve ser diferenciado do regime da regra, né, que é o regime de partilha de bens, ele tem que ter o pacto antinupcial, e esse pacto antinupcial vai ter que descrever qual é o regime de bens que vai ser adotado para o casamento. Agora é um passo importante na vida do casal, né, doutor? Precisa ser conversado, né? É um passo importante, tudo vai através de um acordo, não é? Mas o pacto ainda não é um instrumento bem utilizado, pela maioria das pessoas, porque quando a gente vai, mesmo antes do casamento, discutir questões patrimoniais, há um tabu, mas esse tabu precisa ser quebrado, porque isso tem repercussões, né? O casamento e a união estável vai estar naquela mesma esfera de tudo que for adquirido na constância da união estável, na constância do casamento, deve ser partilhado futuramente numa situação de divórcio. Perfeito, obrigado pelas informações, doutor Alexandre Galindo, advogado especialista em direito público e civil, tirando para a gente aqui todas as dúvidas relacionadas aí à união estável. Renata. Obrigada, Patriota, pelas informações. 9h18 aqui na sua Rádio Cidade. Perdão.